A gente traz agora Política e Cidades com Ana Lúcia Rodrigues. Política e Cidades. Ana Lúcia, seja muito bem-vinda, professora. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Metro FM. É sempre um prazer estar aqui. Professora, a gente conversa hoje, mais uma vez, sobre um aspecto que tem participado do nosso dia a dia, a crise. Essa crise, de alguma forma, se reflete na cidade, professora? Bom, essa é uma pergunta que nós vamos refletir um pouco sobre ela agora, usando inclusive Maringá, né, para a gente pensar como que a crise afeta Maringá, como que Maringá e o crescimento da cidade, o desenvolvimento, né, que nós temos aqui, vai responder à crise que é fato, né? Hoje não dá para não falar sobre, porque de fato a crise está aí. E para Maringá, Ronaldo, caros ouvintes, se a gente pensar que a cidade, ela é uma cidade chamada imobiliária, né? O que isso significa? Tem uma grande fatia do crescimento, do desenvolvimento da cidade, que está vinculado à questão do mercado imobiliário, à construção civil, ao planejamento urbano, né? Então, são muitas as ações, muitas as atividades, né, que estão envolvidas na economia da cidade, mas estão envolvidas numa economia que, na verdade, que dá o modelo aí de cidade, que ajuda a desenvolver a cidade. A economia imobiliária, a economia do desenvolvimento e da construção da cidade, ela é uma grande fatia, né, da economia maringaense. E aí, né, o que a gente poderia pensar diante disso é uma cidade que tem, por exemplo, no investimento imobiliário, alguém compra uma casa, alguém compra a casa tanto para morar, né, como para fazer investimento, né? Isso é típico da nossa cidade. Desde que ela foi lançada pela companhia, né, ela é uma cidade que tem um modelo aí que se apresenta, inclusive, como investimento. Não é só o lugar da moradia, como deveria ser, viu, Ronaldo? Na cidade, o solo urbano deveria ser destinado única e exclusivamente para moradia, porque a gente não teria a carência habitacional que a gente tem, inclusive em Maringá. Mas não é. O detalhe é que numa lógica capitalista as coisas não funcionam necessariamente desse jeito, né? Exatamente. Estamos falando da cidade capitalista, né? Estamos falando da cidade como investimento, do imóvel como investimento. Mas olha, o que acontece em relação a isso? A crise pega Maringá com uma realidade que já existe hoje, o IBGE mostrou isso recentemente, já existem 15 mil domicílios, unidades domiciliares vazias. Né, dos 120 mil domicílios de Maringá, 15 mil estão vazios. Mais do que isso, Ronaldo, em Maringá, a indústria da construção civil é pujante. E isso faz com que tenha um conjunto grande de imóveis em construção. E aí é evidente que, né, vamos no senso comum, que não sou economista, né, não estou falando aqui do ponto de vista da economia, mas quando tem muita oferta de um certo produto, a tendência é o quê? Que ele reduz o preço, né? Exatamente, os preços cairão. Muito bem. Se tem pouco comprador, porque a crise significa que as pessoas ficam sem dinheiro, todos sabem que a própria Caixa Econômica já aumentou juros, ontem acabou de ter um aumento grande de juros para a aquisição da casa própria. O programa Minha Casa Minha Vida 3, que vinha aí, vem muito reduzido. Ou seja, tem menos comprador, tem muito imóvel sobrando, tem muito imóvel em construção. Aí a nossa questão é, então os preços vão cair? Eu ousaria fazer uma aposta aqui. Eu acho que em Maringá os preços, se cair, vão cair muito pouco, né? Mesmo diante dessa crise. E por quê, Ronaldo? Porque aqui o desenvolvimento urbano ele se estrutura em investimento público. Né? Aqui, na verdade, os fundos públicos em Maringá vêm financiando, por exemplo, toda a infraestrutura para esse mercado privado atuar, para esse mercado privado fazer investimento. Eu te dou um exemplo. Acabou de ser implantado o Parque Industrial 3, lá no extremo sul do município, na zona rural, lá na Estrada Pinguim. Muito distante, inclusive do Parque Industrial 2, que está para ser ocupado também. Com investimento,
do IPTU, dinheiro limpinho do IPTU, dinheiro limpinho do ISS. Nos últimos 3, 4 anos se investiu lá quase 120 milhões só de dinheiro dos fundos municipais. 120 milhões de reais em infraestrutura. É investimento público, e investimento público a sociedade está cada vez mais, ela está zelando cada vez mais, e tem que zelar mesmo, né, pensando assim, onde está indo o dinheiro público, em que ele está sendo investido. Muito bem, é importante investir em infraestrutura para o desenvolvimento industrial da cidade, é evidente. Agora, o que acontece quando se pegou tanto dinheiro dos impostos municipais, se investiu lá num parque industrial para ser ocupado, aí vem essa crise. E agora, né, esse parque industrial vai ficar lá vazio. Na verdade, aquele parque industrial já iria ficar vazio de qualquer forma. Essa é uma outra discussão importante. Já não era para ser ocupado mesmo, porque ele foi implantado lá para cumprir, para fazer valorização imobiliária de todo o entorno, por uma série de outras razões. Mas